pão, arroz, batata. Se você tem diabetes, pré-diabetes ou simplesmente quer perder peso, você já deve ter ouvido que esses alimentos são os grandes vilões. Quem aí já ouviu que precisa cortar tudo, que precisa zerar o carboidrato e viver só de alface e carne? Mas vou ser sincero, esses alimentos são a base da alimentação da maioria dos brasileiros. É a nossa cultura. E boa sorte para você que está tentando cortar isso para sempre. Geralmente isso não funciona, não é sustentável a longo prazo. A verdade, e o que a ciência mais moderna vem mostrando, é que você pode comer esses alimentos com segurança, se você souber como comer. Esse é o segredo. Eu vou te mostrar nesse vídeo como evitar os picos de glicemia, como impedir a progressão do diabetes e como tratar o pré-diabetes sem precisar abrir mão dos carboidratos que você mais gosta. Vou te ensinar 5 medidas comprovadas pela ciência para você consumir pão, arroz, batata e outros carboidratos de forma que eles não disparem o teu açúcar no sangue. E isso vai proteger o teu pâncreas e o seu coração. Então você vai aprender como preparar esses alimentos, como combinar o que você come, tudo isso para reduzir os picos de glicemia e melhorar a tua resistência à insulina. Assiste até o fim para começar hoje mesmo a aplicar essas estratégias simples no teu dia a dia. Sou o Dr. Roberto Viano, médico cardiologista. E já peço que você se inscreva, deixe o seu like, porque o nosso canal cresce e espalha informações de saúde para muita gente que precisa. Acredite, o fato de você compartilhar pode salvar uma vida. Vamos começar com uma das ferramentas mais poderosas e menos conhecidas da nutrição, o amido resistente. Quando você come ali um pão quente ou um arroz feito ali na hora, aquilo é amido puro. Suas enzimas digestivas quebram aquilo rapidamente em glicose, que cai na corrente sanguínea como uma bomba. Pico de glicose, pico de insulina. Se você faz isso todo dia, o caminho para a resistência à insulina e para a inflamação das artérias, ele já está traçado. Mas o amido resistente, ele se comporta diferente. O nosso corpo não consegue digeri-lo ali bem, principalmente aqui no intestino delgado. Então ele passa ileso e vai para o intestino grosso. E lá ele age como uma fibra. Ele alimenta as bactérias boas ali do intestino. Essa fermentação produz ácidos graxos, principalmente aqueles de cadeia curta, como o butirato. O butirato melhora a tua sensibilidade à insulina, reduz a inflamação sistêmica e protege a parede do seu intestino. Como é que você transforma o arroz normal em amido resistente? O segredo é a temperatura. Os estudos mostram que se você cozinha o arroz, a batata ou o macarrão, depois você esfria ele na geladeira por cerca de 24 horas, ocorre um processo químico chamado de retrogradação do amido. As moléculas de amido se reorganizam e ficam mais difíceis de digerir. E mesmo que você reaqueça a comida depois, grande parte desse amido resistente permanece. Ou seja, o arroz de ontem que dormiu na geladeira e você esquentou hoje, dá um pico menor de glicose do que aquele arroz feito na hora. Você sabia disso? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Dica prática: não precisa comer comida fria. Cozinhe os seus carboidratos, guarda na geladeira e reaqueça no dia seguinte. O sabor é praticamente o mesmo, mas o impacto metabólico é muito mais saudável. Pessoal, não estou falando para você requentar e esfriar ali o mesmo arroz, nem para comer o arroz no sábado, o arroz que foi feito ali na segunda-feira. Inclusive já falei em vídeos meus sobre ficar requentando aí várias vezes a comida. Mas aqui é diferente. O amido é resfriado, ele fica mais resistente e dá menos pico de glicose, tá bom? O segundo princípio básico para evitar os picos de glicose, o que é? Não coma carboidrato sozinho. Claramente, devemos comer ali carboidratos isolados. O que você come junto com o pão ou arroz muda drasticamente a resposta do seu corpo. Estudos mostram que adicionar proteína a uma refeição rica em carboidrato pode reduzir a resposta da glicose em até 50%. Gorduras boas também ajudam porque atrasa ali o esvaziamento gástrico. A comida sai mais devagar do estômago e a glicose entra mais devagar no sangue. Então posso comer ali um pãozinho puro? Considera isso uma escolha ruim. E pão com ovo mexido? Muito melhor. Arroz puro é pico de glicose no sangue. E comer arroz com feijão e uma carne? Pico muito mais suave. Outro segredo na combinação é o ácido. O ácido do vinagre ou do limão ajuda a inibir as enzimas que quebram o amido. Então quando for comer a saladinha ali antes do prato principal, adiciona ali um pouco de limão, que ele vai segurar o pico glicêmico da tua refeição. Sabia disso? E me diz uma coisa aí, será que a ordem dos fatores altera o produto? A matemática, a ordem dos fatores não altera o produto. Na digestão, ele altera tudo. Se você tem no prato salada, carne e arroz, qual que você come primeiro? A maioria das pessoas mistura tudo e começa pelo carboidrato. Se você começa ali com um pãozinho do couvert no restaurante ou pelo arroz, você joga glicose pura no estômago vazio. A absorção então é rápida. Agora, se você come primeiro as fibras que estão na salada, os legumes,
Depois come a proteína e a gordura. Você cria uma rede ali de proteção no teu estômago e no intestino. Aí quando o carboidrato chegar por último, a absorção acaba sendo muito mais lenta. Então é a mesma comida, a mesma caloria, mas com uma resposta hormonal completamente diferente. Então vamos para a regra de ouro desse vídeo. Coma primeiro a salada e os legumes. Depois coma as proteínas, que são as carnes, o frango ou o ovo. E depois, por último, coma o carboidrato. Alguém já fazia desse jeito aí sem saber dos benefícios? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Vamos falar do terceiro princípio? Não deite no sofá. Bom, imagina agora que você acabou de almoçar aquele pratão ali gigante de macarronada. O que dá vontade de fazer logo depois? De deitar no sofá, não é verdade? Mas não faz isso. Estudos mostram que uma caminhada de apenas 10 minutos imediatamente após a refeição é um dos remédios mais potentes para baixar o açúcar no sangue. E por que caminhar? Porque quando você caminha, você ativa um músculo específico na panturrilha chamada sóleo. E o sóleo é uma potência metabólica. Ele consegue queimar a glicose por longos períodos sem se cansar. E aí quando você caminha logo depois de comer, esse músculo suga a glicose que está entrando na sua corrente sanguínea para usar ali como energia, antes que essa glicose tenha a chance ali de fazer um pico e sobrecarregar o teu pâncreas. Ai, doutor, mas que preguiça, né? Não precisa ser um exercício intenso. Apenas se movimente ali por 10 minutos. Além da panturrilha, nós temos aqui o quadríceps, que é o músculo da nossa coxa. Pessoal, presta atenção nisso. O quadríceps é o maior grupo muscular do nosso corpo e ele possui muitos receptores de insulina. Imagina que o teu músculo da coxa é uma grande esponja. Se você tem coxas fortes e desenvolvidas, você tem uma esponja grande, pronta para sugar o açúcar do sangue assim que você terminar de comer aquele carboidrato. Se suas pernas são muito finas ou fracas, você não tem onde estocar energia e aí sua glicemia sobe e tua insulina dispara. Por isso, pernas fortes não é uma questão de estética, são um seguro de vida contra o diabetes. Lembra de reservar então os 3 dias da semana para você malhar suas pernas. Vamos falar do quarto princípio: escolha bons carboidratos. Quando for comer carboidrato, foque na qualidade do carboidrato. Muita gente diz que carboidrato é tudo igual, mas não é. A forma como o alimento é processado dita a velocidade de absorção. Pensa ali numa fogueira. A farinha branca refinada é como se fosse uma serragem. Você joga no fogo, ele explode numa labareda alta e apaga rápido. Isso é o pico de glicose e a fome que vem logo depois. Já o grão integral, a aveia, o feijão, a batata com casca são troncos de madeira. Eles queimam devagar, liberam energia de forma constante e duradoura. Então, sempre que puder, escolha a versão mais inteira, menos processada, com mais fibras, porque a fibra é o antídoto do carboidrato ruim. E quinto princípio: não coma tarde. Por fim, um erro clássico: comer carboidrato tarde da noite. Nossa sensibilidade à insulina é maior de manhã e vai caindo ao longo do dia. À noite, seu pâncreas ele já quer descansar. Além disso, à noite começamos a produzir melatonina, o hormônio do sono, e a melatonina interfere na secreção de insulina. Se você come um prato de macarrão às 10 horas da noite, o teu corpo não consegue processar aquela glicose ali tão bem. Do mesmo jeito que ela faria no almoço. E açúcar alto no sangue à noite prejudica o seu sono e aumenta o acúmulo de gordura. Então tente fazer a última refeição pelo menos 2 a 3 horas ali antes de dormir. Resumindo, pessoal, você não precisa ter medo da comida. O terrorismo nutricional, que muito guru aí, te fala, ele gera estresse. E estresse também sobe a glicose. Você pode comer o teu arroz, feijão, a tua batata, mas usa a inteligência a seu favor. Usa o truque da geladeira para criar amido resistente. Nunca coma carboidrato sozinho. Coma salada ali antes de tudo. Movimente-se 10 minutos depois de comer e tenha pernas e coxas fortes. E evite o consumo pesado aí de carboidratos à noite. E se você gostou desse vídeo e quer proteger o teu coração, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha nos grupos de WhatsApp. Eu vou ficando por aqui, o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.